A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus seja com todos vocês. Sou o pastor Moisés Vieira de Lima, você está aqui no canal Boas Notícias e nós estamos começando mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical, lições de adultos, e estamos no terceiro trimestre de 2025. A nossa lição nesse trimestre, estamos estudando a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. É a lições de adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E a lição de hoje é a lição de número 11, para 14 de setembro de 2025, Dia Nacional de Missões, graças a Deus. E exatamente esta lição vai falar sobre a obra missionária alcançando o gentil Cornélio, tá? E o assunto da lição é uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. O texto áureo diz: respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar água para que não sejam batizados estes, que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Atos 10, 47. Verdade prática. O episódio da igreja hebreia na casa do gentil Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. Olha, estou com um pouco de debilidade aqui na garganta, rouco já há uns 10 dias, sob medicação, mas não podia deixar de fazer esse subsídio. Então, vamos tentar de forma sucinta passar um pouquinho digamos assim, de subsídio mesmo para você, professor, você, aluno, sobre a obra missionária que começou lá com a igreja de Jerusalém, foi se expandindo, como vimos na lição passada, chegou para os samaritanos, mas também chegou na casa de um oficial romano, e Pedro foi esse homem de Deus que foi alertado numa visão para chegar até ele, certo? Através da ação do Espírito Santo, Deus rompe barreiras culturais, mostrando que não faz acepção de pessoas. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos 10, 1 a 8, e depois versículos 21 ao 23, depois 44 ao 48. É tudo no capítulo 10. 1 a 8, 21 a 23, 44 ao 48, certo? Diz-nos assim a nossa leitura bíblica em classe. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, mais ou menos 3 da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Esse, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? Senhor. E o anjo lhe disse: as tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar, e ele te dirá o que deves fazer. Retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado que estava a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados, Pedro aqui já tinha tido a visão lá, tá? Deus lhe deu uma visão que era para ele ir com esses homens, já tinha lhe mostrado que o evangelho era para alcançar os gentios. Então, descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão, justo e temente a Deus, e que tem por bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram judeus, eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar água para que não sejam batizados esses que também receberam, como nós, o Espírito Santo?
e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Olha, a lição de hoje nos mostra que o Evangelho rompe barreiras e convida a igreja a viver a missão com a obediência, né, com a abertura, compaixão, e que nossos corações estejam sensíveis à voz de Deus e prontos a levar a sua salvação. A palavra-chave da lição de hoje é a palavra aceitação. Diz assim a introdução: o apóstolo Pedro foi escolhido divinamente para pregar as boas novas da salvação aos gentios, o que na época não era aceitável pelos judeus, tá? Lucas destaca em seu livro que os gentios foram salvos e receberam o dom do Espírito da mesma forma que os judeus receberam no Pentecostes, graças a Deus. Essa nossa lição está subdividida em 3 tópicos. O primeiro, a revelação de Deus aos gentios. O segundo, a salvação dos gentios. E o terceiro, o Espírito derramado sobre os gentios. Diga uma coisa, você sabe qual a diferença do sangue, da urina ou de uma célula de uma pessoa branca, caucasiana, de um negro ou um asiático? Só observando o sangue ou a célula no microscópio, ou mesmo numa análise, né? Uma urinálise, uma análise de uma urina ali, está ali no recipiente, no laboratório, dá para olhar assim e dizer, esse aqui é de um asiático, esse aqui é de um negro, esse aqui é de um caucasiano, esse aqui é europeu, esse aqui é indígena. Dá? Não dá. E olhando o órgão, o coração, o rim, o pulmão, dá para também dizer? Não dá. Não dá. Então, Deus, quando nos fez todos, e nós todos viemos de uma mesma origem, Adão e Eva. E em Adão e Eva já estava toda a carga genética, todo o patrimônio genético para todas as raças que existem no mundo. Vamos usar a palavra raça, tá? Hoje se diz que não é a forma certa de falar, mas vamos usar assim para ficar fácil de entender. Então já estava em Adão e em Eva toda a carga genética de negros, brancos e amarelos que iriam se apresentando conforme fossem tendo filhos, netos e bisnetos. Todos temos uma mesma origem, a origem lá no Jardim do Éden, lá com Adão e Eva, certo? Muito bem. E Deus não faz acepção de pessoas para salvar, porque Deus é o Senhor e Ele deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. No nosso primeiro tópico, falamos sobre a revelação de Deus aos gentios. Já no Antigo Testamento, a gente observa isso. Ruth, por exemplo, a sua sogra era judia, seu marido, seu sogro, mas ela, convivendo com Noemi, com certeza aprendeu sobre o Deus de Noemi, o Deus de Israel. Tanto que ela disse, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, onde tu dormir eu durmo também, etc e tal, eu não vou te deixar. E essa gentia se casou com um judeu. Tivemos esse estudo sobre Ruth não faz muito tempo, em um trimestre para trás, sabe? Então, Ruth é um exemplo de Deus se revelando a gentios. Caleb, um dos 12 espias, que foi com Josué e mais 10, seu pai era quenezeu, era uma tribo que já existia lá em Canaã, porém foram inseridos à tribo de Judá, certo? Eles foram inseridos à tribo de Judá. E o Caleb era um quenezeu. Alguns acreditam que sua mãe era judia, então ele era mestiço, certo? Mas o certo é que seu pai era quenezeu. Seu genro, Otiniel, também era quenezeu e se tornou o primeiro juiz de Israel. Ou seja, gentios fazendo parte da obra de Deus, convocados, orientados e abençoados por Deus e entraram para a história do povo de Deus. É a revelação de Deus aos gentios. Naamã, em 2 Reis, capítulo 5, 14 a 17, ele chega depois da cura da sua lepra, ele diz para Eliseu, o senhor me autoriza a levar aqui uma carga de areia do solo aqui de Israel? Para quê?
Não, é porque eu agora só vou servir ao Deus de Israel. Eu reconheço que não há Deus a não ser o Deus de Israel. E eu quero levar esse monte de terra para eu fazer um lugarzinho lá de adoração, talvez um altar, porque agora só vou sacrificar, só vou cultuar ao Deus de Israel. Mas já quero lhe pedir perdão antecipadamente. Eu sou servo e às vezes eu preciso ir com o meu senhor, o rei, que já é idoso, acompanhar, para ele se apoiar em mim quando ele for no templo lá do Deus dele, o Rimon. Mas já quero pedir perdão antecipadamente, que nunca mais eu vou adorar outro Deus a não ser o Deus de Israel. Então Naamã foi alcançado, e ele era da Síria, certo? Muito bem. E no Novo Testamento, o único escritor da Bíblia que não era judeu é Lucas. Ele escreveu exatamente o Evangelho de Lucas e Atos, esse aqui estamos estudando, esse livro. E ele era grego, e foi alcançado também pelo Senhor Jesus Cristo. Muito bem. E é urgente a necessidade de evangelizar as nações. Urgente, porque Jesus vem. Devemos evangelizar não para apressar a vinda de Jesus. Ele vem. Estamos esperando ele para hoje. E é por isso que devemos hoje, logo, enquanto tivermos possibilidade, tempo, fazer de tudo para o Evangelho chegar a mais nações, a mais pessoas. Repito, não para adiantar, não para antecipar a vinda de Jesus. Não é por isso. Devemos evangelizar logo, fazer missões logo, porque Jesus vem. E é porque ele vem que nós não devemos estar parados, devemos estar trabalhando, evangelizando e anunciando Jesus às nações, porque vai ter prestação de contas. O nosso segundo tópico fala-nos sobre a salvação dos gentios. A salvação dos gentios. Olha, a pregação aos gentios, o Pedro, relutantemente, não quis, assim, voluntariamente pregar aos gentios. O Senhor precisou lhe dar uma visão de tudo que era animal que estava na lista lá de Levítico, que os judeus não podiam comer. Aquela listazinha estava lá, num lençol, e o Senhor diz, mata e come. Ele, Senhor, coisa imunda nunca entrou no meu boca, coisa comum. Comum é uma forma de dizer desprezível. E o Senhor diz, não chame de comum, desprezível, imundo, aquilo que Deus abençoou quando criou lá em Gênesis, que disse que Deus abençoou tudo. Não chame. E essa visão se repetiu. E então, quando chegaram os rapazes para convidá-lo, orientados pelo anjo, para ir lá na casa de Cornélio, ele agora entendeu que era assim que os judeus viam os gentios, como imundos, como cebosos, nojentos, como chiqueiro de porcos. Quando o judeu chama o gentil de gentil, ele apenas não está dizendo que você não é judeu. Ele está usando uma forma pejorativa de menosprezar quem não é judeu, certo? E Pedro, mesmo já tendo alcançado a salvação em Cristo Jesus, sendo homem de Deus, mas ainda tinha lá no fundo esse quê de racismozinho judaico no seu coração. Foi preciso Deus lhe dar essa visão e ele foi lá, certo? Bom, pregou o evangelho. Todos se converteram e ao se converterem, houve um derramamento do Espírito Santo ali sobre eles. João 10, 16 a 17, o Senhor Jesus mesmo foi que disse, eu ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco e me convém agregá-las a esse aprisco. Jesus já estava falando que tinha ovelhas além do aprisco judaico, além do aprisco israelita, do povo de Israel, tinha outras ovelhas. Aí Jesus estava englobando, incluindo todas as nações nessa sua fala. No nosso terceiro tópico, fala-nos sobre o Espírito derramado sobre os gentios. Olha, Gálatas capítulo de número 3, versículos 13 e 14, diz-nos assim, olha só, vou ler aqui na Bíblia. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Graças a Deus. Então, o Espírito derramado sobre os gentios já era uma promessa antiga. Olha, e esse negócio é tão interessante que você sabe quando alguém está falando em línguas estranhas, mesmo que a gente não fale o idioma da pessoa. Eu gosto de assistir cultos de outros países. E um dia desse, assistindo um culto da Coreia, lá o irmão falou em línguas, só que ele estava falando em coreano. Como é que eu soube que eram línguas estranhas?
assistindo um culto lá na Nigéria, um culto num templo muito grande, muito bonito, cheio de luzes, holofotes, um louvor muito bonito, uma banda tocando muito bem, aí a cantora cantando lá no seu idioma e de repente ela falou em línguas estranhas. Eu percebi que era língua estranha. Então, quando um inglês, um japonês, um francês, um árabe, um indiano, ou um chinês, um indígena, fala em línguas, qualquer crente, qualquer pentecostal, qualquer um que tenha o Espírito Santo, entende que naquele momento a pessoa está falando em línguas estranhas. Como é que a gente sabe? Se a gente não entende o idioma que ele estava falando, o seu idioma do seu país. Porque as línguas estranhas é diferente de qualquer idioma da terra. É diferente do inglês, do português, do alemão, do japonês. É diferente. Então não interessa qual é a nacionalidade e o idioma pátrio de quem está pregando, cantando ou orando. Quando fala em línguas estranhas, línguas sob a influência do Espírito Santo, você e eu sabemos imediatamente que ali é língua estranha. Louvado seja Deus. Bom, para concluirmos, algumas considerações. Olha, Deus disse para Abraão que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Está em Gênesis 12:3. Então já era projeto, plano de Deus que a salvação não ficasse restrita somente à descendência de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A visão de Pedro em Atos 10 foi uma lição dada por Deus para romper as barreiras culturais e religiosas que impediam a Pedro de evangelizar os gentios. Foi exatamente isso. Aquela visão que Pedro teve enquanto esperava o almoço foi uma lição. Deus estava lhe dando uma lição de amor, uma lição para ele quebrar as barreiras culturais, religiosas, étnicas, que lhe impediam de anunciar o evangelho a outras pessoas. Tá? Agora, um ponto interessante, a partir da conversão de Cornélio, sua família e seus amigos que estavam na sua casa, bem como o derramamento do Espírito Santo sobre eles, esse acontecimento deles se converterem, receber o dom do Espírito Santo, as barreiras éticas e culturais começaram a ser quebradas de uma vez por todas e houve um avanço do evangelho. Porque no dia de Pentecostes, várias pessoas de vários idiomas ouviram o evangelho ser anunciado na sua língua do seu país de origem, mas todos eram judeus. Eram judeus nascidos em Roma, judeus nascidos em Cirene, judeus nascidos no Ponto, na Galácia, mas eram judeus. Já esses não, eram 100% gentios. 100% gentios. Então as barreiras, de uma vez por todas, foram quebradas a partir desse evento na casa de Cornélio, e o evangelho avançou para os gentios, a ponto de, depois em Antioquia também da Síria, ter uma igreja 100% gentílica. E os judeus depois mandaram até um grupo de obreiros irem lá observar a forma da liturgia de culto deles e mandaram obreiros para lhe reforçarem no ensino e no conhecimento da palavra e tudo mais. Bom, com tudo isso nós aprendemos que o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, de todas as raças, de todas as nações. E você e eu, como parte da igreja do Senhor Jesus, devemos sair do nosso comodismo e continuar anunciando Jesus às nações, usando inclusive a ferramenta da internet que está bem aí, com tradutor simultâneo, para você conversar com qualquer pessoa de qualquer lugar do planeta e se entenderem. É possível fazer isso? É. Então, evangelizemos e anunciemos o Senhor Jesus Cristo, tá? Uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro, mas hoje a maioria das igrejas são estrangeiras, precisando chegar também agora na casa dos hebreus. Porque lá em Israel, igreja mesmo, igreja, é resumido. Hoje precisa fazer o caminho inverso. Os gentios precisam fazer com que a igreja chegue na casa dos hebreus. Em Israel, em Nova York, onde tem um judeu que ainda não serve a Jesus, devemos pregar para eles. Que o Senhor Deus nos abençoe, que Ele nos guarde no seu amor. Obrigado por vir até aqui no vídeo, por assistir. Compartilhe, curta, comente aí embaixo, fale de onde é que você está vendo esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe,
uma ótima escola dominical. Se Deus permitir, a gente se encontra no próximo vídeo. A paz do Senhor.